Fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Essa frase é de Steve Uzel. Bom dia, soldados da madrugada! Se você me perguntar se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu já vou te dizer que não consigo. Mas se você perguntar para minha esposa se ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, é provável que ela diga que sim. É interessante que homens e mulheres têm a fisiologia diferente. O homem ele tem a visão concentrada, enquanto a mulher ela tem uma visão espalhada, a visão do todo. Quando o homem se arruma, ele se aproxima do espelho para olhar seus defeitos e corrigir uma eventual falha. A mulher, quando se arruma para uma festa, ela se afasta do espelho, porque ela quer olhar o todo. E como nós somos diferentes, como nós temos a visão diferente, como nós temos a fisiologia diferente, é normal, é natural que as mulheres acreditem que elas têm a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas esse conceito não está mais só com as mulheres. Universalmente, nós acreditamos agora que para sermos produtivos nós temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas será que isso encontra respaldo na ciência? O conceito de seres humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde a década de 20, mas o termo multitarefas só entrou em cena depois da década de 60. Ele era usado para descrever computadores e não pessoas. Naquela época, 10 MHz parecia uma velocidade tão espantosa que foi necessária uma palavra totalmente nova para descrever a capacidade de um computador realizar muitas funções simultâneas. Em retrospecto, a escolha provavelmente foi ruim, já que a expressão multitarefas é inerentemente enganosa. Você sabe por quê? Porque mesmo os computadores eles não têm a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aquele computador ele tinha muita velocidade e ele trocava de tarefa com muita velocidade, mas não fazia as duas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas até conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, andar e falar, por exemplo, mastigar chiclete e ler um mapa. Mas assim como os computadores, o que elas não conseguem é se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E aí, se eu quero ser produtivo, se eu preciso ter produtividade, eu preciso focar naquilo que é importante. Ontem, no áudio anterior, nós aprendemos o poder do foco. E nós aprendemos a priorizar as tarefas. E se eu priorizo as tarefas, eu não posso ficar trocando de tarefa entre uma e outra tarefa. Quando você muda de uma tarefa para outra, voluntariamente ou não, duas coisas acontecem com você. A primeira é quase instantânea, você decidiu trocar. E a segunda ela é menos previsível, você precisa ativar as regras para o que vai fazer. Ou seja, passar de uma tarefa simples para outra tarefa simples, como por exemplo, trocar o canal de TV, levantar do sofá e beber uma água, é algo muito rápido, mas quando nós estamos falando sobre tarefas mais complexas, por exemplo, no ambiente de trabalho, você está com uma planilha aberta, se concentrando ali na conta ou na fórmula que você está aplicando e de repente alguém te chama para você dar uma ajuda ao colega do lado, voltar a executar a tarefa anterior demora muito mais tempo do que simplesmente levantar e ir buscar um copo d'água. O custo em termos de tempo extra para a troca de tarefas depende da complexidade ou simplicidade do que é feito. Quem fala isso é o pesquisador David Maier. O acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para tarefas simples e até 100% ou mais para as tarefas muito complicadas. O que acontece com o meu cérebro ou comigo quando eu tento ser multitarefas? Número 1. Você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quanto quiser, mas pagará um preço em tempo e eficácia. Número 2. Quanto mais tempo você gastar em outra tarefa, menos provável é que volte à tarefa original. É assim que as pontas soltas se acumulam. Já aconteceu com você, de quando você termina a tarefa que você mudou, você para pensar, o que eu estava fazendo antes mesmo e já não se lembra mais? Número 3.
Se você ficar saltando de uma atividade para outra, vai perder tempo enquanto seu cérebro se reorienta. Esses milissegundos vão se acumulando e pesquisadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho comum para a ineficácia da atuação multitarefas. Número 4. Os multitarefas crônicos desenvolvem um senso distorcido do tempo necessário para fazer as coisas. Eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que é realmente necessário. Número 5. Os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as informações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. E, por fim, os multitarefas sofrem mais estresse, que reduz o tempo de vida e esmaga a felicidade. Bom, deixando um pouco de lado essa parte em que envolve a produtividade e o trabalho, pensa comigo, quais são os prejuízos causados pelas distrações à nossa vida pessoal? O escritor Dave Crenshaw acertou em cheio ao escrever a seguinte frase: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos diariamente merecem nossa atenção total. Quando damos atenção segmentada às pessoas, um tempo picotado, saltando de lá para cá, o custo da troca é maior do que o mero tempo que foi prejudicado. Acabamos prejudicando nossas relações. Bom, então agora vamos finalizar o áudio com 3 ações para que eu não seja mais multitarefas. Número 1. A distração ela é natural. Não se sinta mal quando você se distrair. Isso acontece com todo mundo. Mas você não precisa ser também intencionalmente multitarefas, porque você, na verdade, está sendo intencionalmente ineficiente e ineficaz naquilo que você está fazendo. Número 2. O modo multitarefas é prejudicial. Seja em casa ou no trabalho, distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos, estresse desnecessário e perda de tempo. E número 3, a distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito. Descubra o que é mais importante no momento e dê 100% da sua atenção a isso. E se você aprendeu algo com esse áudio, amanhã nós vamos falar, deixa eu já antecipar aqui, amanhã nós vamos quebrar o mito da disciplina. Será que eu preciso ser mais disciplinado para ter mais resultado na minha vida? Será que isso é uma verdade? E hoje, se esse áudio falou ao seu coração e te ajudou de alguma forma a ter mais foco e mais produtividade na vida, comenta para mim a palavra resultado.